Amém, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, pastor? A reunião está sendo gravada. Agora, não tem... Isso. Obrigado, pastor. Deus abençoe, viu? A Magali está mandando um beijo para os meninos aí. Opa, obrigado, obrigado. Um beijo para ela, um beijo para o senhor, viu? Para toda a família aí. Para toda a família, pastor. Maravilha. Abraço, Marcos. Valeu, Marquinho. Mancidney. Valeu. Estão todos aí. Elisardi, Elisardo. Rafa, Eliane, Marquinhos Sanches, tudo em ordem aí, Alessandra? Opa, orando bem, pela pastor. Mamãe aí sempre, hein? Obrigado, pastor. Valeu. A Magali mandando beijo aí para as crianças aí, hein? Amém. Trio abençoado aí, né? Tá joia. Valeu, gente. Isso aí. Obrigado, pastor. Um abraço, viu? Deus abençoe. Hoje tivemos um grupo lindo lá na igreja, hein? Estava muito lindo. Graças a Deus. Verdade. Agradecer. Valeu, gente. Boa aula, hein? Deixa eu conectar outra aqui. Opa. Acho que o Márcio caiu aí, né? Conexão do professor Márcio. Caiu? Acho que sim. Caiu. Daqui a pouco ele volta. A gente tem que ter um professor suplente para essas horas. Irmã Eliane deu um passo à frente. Ele está reconectando. Já entrou. Está com o microfone desligado, Márcio. Obrigado, irmãos. Poxa, agora foi o outro que caiu. Bom, acho que agora todos me ouvem. Obrigado, irmãos. Ok, joia. A gente estava falando, então, sobre essa questão aí das gerações, né, das gerações que se seguem aí, que acabam perdendo, né, perdendo de vista aí a observância, né, aqui colocando aqui no contexto do Antigo Testamento, a observância da lei do Senhor, né, a observância do temor do Senhor, vamos colocar assim, né, e agora eu quero chamar a atenção sobre essa palavra zeloso, né, zeloso. A mesma palavra zeloso aparece lá em Êxodo 20, tá, quando Deus está falando ali no Monte Sinai, né, está dando ali as tábuas da lei ali para Moisés, né? E ele fala sobre aliás, ele usa essa palavra zeloso, né? O que vocês entendem por zeloso, irmãos? Quando alguém fala assim, olha, tal pessoa é zelosa, né? O que vocês entendem? Qual que é a interpretação que vocês dão para essa palavra? É cuidadoso, né, Márcio? Aham. Pessoa cuidadosa, que está sempre do lado dela, servindo, do que for preciso. E nosso Deus é assim, né? Um Deus zeloso, nos servindo a todo tempo. Mesmo a gente sendo pecadores, ele está sempre pronto a nos ajudar, mesmo com os nossos pecados. E a gente tem que estar sempre servindo a ele, com alegria. Eu acho isso. Ciumento. Joia. Ciumento. Ele não admite nada nem ninguém além dele na nossa devoção. Imagina Nínive, né? Legal. Gente vingativa. Eu fico imaginando o Jonas vendo, se ele tivesse tido a oportunidade de ver, né? Falou, tá vendo? Olha. Uma conversão, né? Como eu perguntei para a senhora aquele dia. Imagina Jonas agora, né? Certo, muito bom, muito bom. Então, é isso aí. Desculpa, Sidney, quer falar mais alguma coisa? Desculpa, irmã. Ok. A irmã Sidney foi perfeita quando comentou, né, quando levantou essa palavra do ciúme, né,
Realmente o Rafa falou sobre ser zeloso, sobre ser cuidadoso, né? E essa palavra realmente quer dizer isso, né? Agora, quando a gente fala de zeloso nesse contexto, né? Realmente, tá? Esse contexto de o Senhor é Deus zeloso, né? O contexto é realmente esse de ciúme. Ciúme não é no sentido nosso exatamente, tá, irmãos? Assim, mais uma vez dizendo, a gente muitas vezes tem uma dificuldade de traduzir em palavras nossas, na nossa linguagem, né, características do Senhor Deus, que é um Deus perfeito, um Deus infinito, um Deus que é assim, que é indescritível, inclusive, né? Mas ele tem muito essa ideia de ser ciumento, tá? É um pouco parecido, tá? Não é o ciúme pecaminoso, obviamente, né? Não é aquele ciúme do homem que tem ciúme da mulher e que é possessivo, que não deixa a mulher sair, não deixa a mulher trabalhar, não deixa, enfim, aquela possessividade. Mas ele é um Deus que não admite adoração a um outro que não seja ele, né? Que é exatamente isso que a irmã Sidney acabou de falar, né? Então, quando Deus se revela ali no Monte Sinai, que ele diz exatamente isso para a nação de Israel ali, né? Na aliança feita no Sinai, é que ele diz assim: eu sou o único Deus, né? Eu sou o único que deve ser adorado, né? Eu vou colocar assim em palavras de uma forma livre, né, eu falando para vocês, porque ele é um Deus zeloso, ele não admite, né, ele não admite de forma alguma que o lugar dele seja usurpado. Por isso que a idolatria, irmãos, a idolatria é algo que, assim, Deus absolutamente não admite de forma alguma, ok? Deus é zeloso, extremamente zeloso nesse sentido, de que ele não aceita de forma alguma a idolatria, não aceita de forma alguma que nós o substituamos, né? Substituamos o lugar que é só dele por alguma outra coisa, por algum outro Deus, certo? Então, o primeiro ponto aqui é que a punição à cidade de Nínive tem uma primeira grande razão aqui, que é exatamente a idolatria, né? A idolatria que imperava aí na cidade de Nínive, né? Em todas as nações, inclusive, né? Mas ali nessa cidade aqui, nessa grande nação e nessa grande potência que era a Assíria, certo? E aí também Deus é vingador, né? O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Eu já entrei aqui no versículo 3 também. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Irmãos, aqui, como os irmãos já comentaram, inclusive, né? Essa aqui é uma profecia que, na verdade, não apenas a profecia, mas tudo aquilo que... O cumprimento dessa profecia era o grande anseio aí do profeta Jonas, né? Jonas, ele, na verdade, acho que queria estar no lugar de Naum, como diz a revista, né? A revista aí que vocês têm aí, que vocês... o material de apoio que vocês têm, tem exatamente aí esse aspecto aí que a profecia de Naum provavelmente seja a profecia que Jonas queria ter dado, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês e levantar essa questão de Deus ser vingador, né? E o Senhor toma vingança contra os seus adversários. Irmãos, pelo que vocês leram, essa profecia traz também expressão de amor da parte de Deus, irmãos, ou não? O que vocês acham? Ou não tem nada de expressão de amor da parte do Senhor? É só ira mesmo? É só passar o rodo nos caras? É só passar o cerol em cima, passar o trator, né? O que vocês acham? Tem expressão de amor também nessa palavra, irmãos? Alguém quer falar?
Olha, irmão Márcio, posso falar? Pode, fica à vontade, Marcos. Segundo a pregação que eu escutei ontem, segundo o que o pastor disse, me parece que essa sentença dada contra Nínive tem por base a idolatria e os inúmeros pecados de Nínive, né? Uhum. Só que também é uma resposta ao mal feito a Judá. Uhum. E, segundo o que o pastor disse, esse seria um ato de vingança ao mal sofrido por Judá, né? Uhum. Uhum. Então, talvez isso possa ser interpretado como um ato de amor ao povo escolhido, né? Que sofreu aí nas mãos do invasor assírio, né? Uhum. E o pastor foi adiante e colocou a coisa para os tempos atuais e falou: irmãos, vocês que são perseguidos, que são preteridos nos locais de trabalho, que são, enfim, injustiçados dia a dia, descansem o coração, tendo que o nosso Deus virá por vocês no momento deles. No momento deles, não, no momento dele, né? E talvez, sob esse ângulo, a gente possa ver como um ato de reconforto, né? No significado conforto, naum, né? Uhum. Uhum. E talvez nesse sentido a gente possa entender como uma expressão de amor de Deus sobre o seu povo, com relação ao seu povo que vem em nosso vez. Perfeito. Lá em Naum Perfeito, Marcos. 7, lá em Naum 7, ele diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então, é uma declaração de amor, né? Amém. Amém. Joia, joia. Perfeito, Márcio, versículo. Oi, pode falar, Rafa. Pode desculpa, falar. pode terminar e depois eu falo. Pode terminar. Não, pode falar, pode falar. Pode falar, Então, Rafa. o que eu coloquei aqui, que no capítulo 3:1, desculpa, 3:3, que fala assim, ó, os cavaleiros que exporem a espada, flamejeiam o relâmpago de lança e multidão. Aí eu coloquei aqui ao meu ver, que assim, acerca do amor de Deus é demonstrado na defesa do seu povo e nos ensina que o seu amor é segurança para uma alma que confia. A sua ira nunca pode ser entendida, exceto à luz de seu amor. Amém, amém. Perfeito, Rafa, perfeito. Alguém mais quer falar, além do Rafa? Ok. Ok, o que o Rafa, o que a irmã Sidney e o que o irmão Marcos disseram, tá? Todos os irmãos que já se manifestaram, todas essas palavras se completam com certeza, e é bem nessa linha, né, que o amor de Deus se revela, ok? Eu quero deixar com vocês uma figura, tá? Uma representação, digamos assim. Imagina um pai que tenha 2 filhos. O filho mais velho é um filho que oprime o filho mais novo, né? O caçulinha. Você tem ali, às vezes você tem um filho mais espiritado que o outro, né? Isso é muito comum entre os irmãos, né? Um filho ali, um que é mais assim, mais levadinho, tal, e que acaba, com o perdão da palavra, judiando. Eu digo perdão da palavra judiando, porque judiar exatamente vem do judeu, né? De tanto que os judeus sofreram, né? Sofreram na mão aí de outros, né? E aí um filho, não precisa ser o filho mais velho, não. Às vezes o filho mais novo é mais espiritado que o mais velho também, e que judia do mais velho, né? O mais novo judia do mais velho. Mas enfim, imagina um irmãozinho
um irmão, um filho que judia do seu irmãozinho, né? E aí vocês imaginem esse pai que nunca, apesar de ele ver sempre essa opressão, entre aspas, né? Essa opressão de um, né, sobre o outro, que esse pai nunca faça nada. Que esse pai nunca ele se ausenta aí de uma intervenção, né, no filho que está oprimindo o outro, certo? E aí você pensa o seguinte, né, para esse filho que está sendo o filho mais novo, né, no caso que eu estou falando nesse exemplo, né, para esse filho que está sendo oprimido, né, esse filho vai sentir a expressão de amor por parte do pai? Não. Ele vai se sentir o quê? Totalmente abandonado. Ele vai ter uma impressão do pai que o pai ele é um pai que não o ama de verdade, que ele deixa essa injustiça se perpetuar, né? Que ele deixa essa coisa aí rolar, que essa opressão rolar aí, que nunca é feito nada, né? Então, esse filho mais novo que está sendo oprimido, né? Esse filho mais novo ele não vai sentir não vai sentir de verdade o amor de Deus, desculpa, o amor do pai, né? O pai ele não vai ser uma figura amorosa para ele, porque ele está sofrendo uma opressão ali e o pai não está fazendo nada. Então, irmãos, assim, quando o Senhor ele se revela como alguém que se ira e jamais inocenta o culpado, ele está sendo amoroso, irmãos. Né? Ele está sendo amoroso. Porque não nesse sentido, irmãos, a gente nunca pode esquecer, tá? Que o amor anda de braços dados com a justiça. Não tem como o Senhor se mostrar amoroso sem se mostrar justo também, né? Porque assim, e aqui eu quero trazer muito para a nossa vida, né? Porque assim, eu vou retomar aqui aquilo que a irmã Eliane disse na semana passada, né? Ah, mas o Senhor, então, ele é misericordioso, então eu vou continuar na minha vida de pecado, que está tudo certo, né? Está tudo tranquilo, né? O Senhor já me salvou mesmo, né? Então, vou continuar fazendo o que eu fazia. E aí eu, por exemplo, né? Vou dar um exemplo só, né? Eu, como empresário, por exemplo, eu continuo dando golpe nas pessoas, eu continuo oprimindo meus empregados, eu continuo deixando meus empregados, por exemplo, trabalhando várias horas e não dou hora extra, né? Eu faço e desfaço, né? Ah, mas o Senhor tem misericórdia, né? O Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, que sempre me perdoa. Só que é um Deus amoroso também que está vendo aquilo que eu, como empresário, por exemplo, né, eu estou oprimindo um filho dele, quer dizer, uma criatura dele, ou o filho dele, assim, eu estou colocando criatura, imaginando que essa pessoa ainda não o conheça, mas pior ainda se, por exemplo, o meu empregado já o conhece, é alguém que já é alguém que já teve uma experiência com Deus, e aí é um filho dele. Então, eu estou oprimindo um filho dele e eu estou achando que eu estou bonito nessa, né? Mas não, porque a justiça vai vir sobre mim, porque o Senhor jamais inocenta o culpado, irmãos. E eu não estou falando só de eu oprimir alguém que seja servo dele, não. Oprimir qualquer pessoa, né? Cometer a injustiça sobre qualquer pessoa, isso não vai ficar jamais impune. Porque o Senhor, ele jamais inocenta o culpado, e ele jamais inocenta o culpado porque ele é um Deus de amor, exatamente porque ele é um Deus de amor, irmãos. Tá? É isso que eu gostaria de chamar a atenção, e é uma grande lição que Naum já nos traz, certo? Porque muitas pessoas acabam se apoiando nessa ideia de que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e Deus é sim, né? Tanto é que ele coloca aqui, Naum coloca aqui que o Senhor é tardio em irar-se, sim, né? Ele é tardio em irar-se, ele é um Deus de grande misericórdia, mas ele não inocenta o culpado. Porque exatamente
exatamente pela razão de Deus ser um Deus de amor, tá? O fato de ele ser um Deus de amor, ele precisa expressar a sua justiça, né? Jamais ele seria um Deus de amor se ele não expressasse a sua justiça e a sua ira contra o culpado. Tudo bem? Então, isso é muito importante e é uma lição muito grande que Naum já nos dá logo de cara, ok? Que o amor, irmãos, o amor de Deus é infinito, tá? Mas o amor de Deus, ele exige a justiça de Deus também, né? Porque, afinal de contas, que amor seria esse se Deus não fizesse justiça? Né? Não seria amor, não teria essa expressão de amor que o Senhor tem, e mais ou menos aquilo que o irmão Marcos colocou, né, que o pregador colocou ali, né, de que expressão de amor teria, né, se a gente não tivesse certeza de que o Senhor ele vai fazer justiça contra as pessoas que nos oprimem, que oprimem você e a mim, né, que causam mal a você e a mim, né? Isso é expressão de amor. Tudo bem que é uma expressão de amor a nós, mas é uma expressão de amor assim. O amor é universal, né? Nesse sentido de que ele jamais vai deixar o oprimido sem a justiça dele. Tudo bem, irmãos? Isso é muito importante. Essa é a primeira lição que a gente tira do livro de Naum, que a justiça de Deus, inclusive a ira dele, né? Ela anda de braços dados com o amor. Nesse sentido aí. Tudo bem? Querem falar? Fiquem à vontade. É uma lição muito importante, né, irmão? É uma conclusão que coloca por terra aquela ideia de que Deus a tudo perdoa, daquele amor irrestrito, de que ao final nada de mal acontece, porque Deus é amor, e se esquece da espada, né? Esquece da justiça, né? Essa conclusão aí faz muito sentido. É até surpreendente saber que, pela minha percepção, isso não é difundido por aí como deveria, né? A gente não vê muitas pregações nesse sentido, né? É uma pena. Mas eu até já anotei aqui a conclusão do irmão aqui. Isso aqui é muito importante. Então, uma coisa que a gente nota, né, irmãos, assim, irmãos, que isso que você falou agora, né, Marcos, assim, que a gente não vê muito isso nas pregações, né? Isso tem muito a ver com a ideia, especial, assim, eu não gosto de fazer críticas e muitas vezes assim a gente acaba fazendo ainda que sem querer, né? Mas a pregação neopentecostal, irmãos, assim, das igrejas neopentecostais, elas vêm muito nessa questão de bênção, de misericórdia, né? Mas se esquecem um pouquinho dessa parte, né? E essa parte ela é um pouco deixada de lado exatamente pelo fato de não ser muito agradável a gente ouvir, né, que Deus é justiça também, né? Mas que jamais a gente pode deixar de lado, né? Esse aspecto de que Deus ele não é por conta somente, né? E mais uma vez eu quero dizer sobre isso, né? Não é por conta de Deus ser um Deus melindroso somente, não é isso. Não é porque eu quero que você faça isso porque eu quero e acabou. Não. Existem tudo, assim, existe um contexto tão grande aí, né, no conjunto, né, no conjunto de todos os fatos que acontecem, né, que você vê que Deus ficar usando de misericórdia, aqui pensando no meu próprio botão aqui, né, no meu próprio umbigo, né, Deus vai ser misericordioso comigo, então eu vou fazendo e desfazendo o que eu bem entender, né. Na verdade, o que está acontecendo aí é que Deus está deixando de ter misericórdia das pessoas que eu estou oprimindo, né? Então, está deixando de ser amoroso com as pessoas e injusto com as pessoas que eu estou oprimindo. É claro que muitas vezes Deus ele não exerce o seu juízo, né? Pode ser que eu quero dizer o seguinte, pode ser que eu não veja a justiça do Senhor ser manifestada de uma forma visível,
durante o período da minha vida. Porque, vejam, a Síria, ela oprimiu o povo de Judá e o povo de Israel, né, durante muitos anos, e muitos ali nasceram, viveram e morreram sem ver a justiça do Senhor sendo feita de uma forma visível, como a gente vê aqui. Mas isso não quer dizer que Deus não vai fazer justiça. Ele vai fazer, e ele faz. E isso é algo inegável, e é algo assim que o opressor ele pode ter a certeza de que vai acontecer, né? Cedo ou tarde. Deus é tardio em irar-se, mas quando ele vem, é melhor, é como diz ali em Apocalipse, né? Os homens ali iam para trás das pedras, iam se esconder ali, porque agora chegou a hora da ira do Senhor, né? E quando ele vem, aí é para coisa pegar, né? É como diz aqui na palavra. Lá em Miqueias, né, Márcio, quando Miqueias descreve, né, como ele vem ali, é um furor mesmo, ele vem em furor mesmo, ele fala que ele vende as roças, derrete a terra, então ali você vê um Jeová irado mesmo, que as pessoas falam, né, então as nações, e tudo que eu vejo hoje acontecendo, que não é diferente do que aconteceu lá atrás, né, como o Salomão falava, que não tem nada de novo sobre a terra, né. Então, que as nações hoje, elas brigam com fogo, né? Porque a ira dele é grande, tão grande quanto a misericórdia e a justiça. E elas caminham lado a lado, né? E ali em Miqueias, logo no comecinho, quando ele escreve, realmente é uma visão aterradora, né? É justiça pura, né? Sai de baixo, né? Sai da frente. Sou meio isso aí. assim, eu adoro. Ok. Joia. O Rafa quer falar, né, Rafa? Pode falar ainda. Sim, dentro dessa palavra de misericórdia que você citou aí agora há pouco, outro dia eu vi um significado de misericórdia que me chamou muita atenção. No hebraico, não sei se é no hebraico, no latim, mas é que eu ouvi, que a palavra misericórdia é assim, córdia é olhos, e miséria é as nossas misérias. Então, Deus, através dos olhos de Deus, olha por nossas misérias. O que seriam as nossas misérias? Brigas, contendas, e por aí vai. Então, eu acho que Deus é misericordioso, sim, mas não a tal ponto de que a Eliana falou outro dia lá na última aula e você comentou agora, que não, só porque é misericordioso, vou desenrolar. Não, não é assim. Você tem que brecar, tal, porque senão vai falar, casa da mãe Joana aqui, não é assim. Deus, né? Deus é misericordioso, mas não a ponto de, eu vou fazer tudo. Não, Deus abençoa. Tudo bem que Jesus perdoou 70 vezes 7, mas não é por aí não, né? Porque senão vai pensar que todo mundo não é assim. Pois é. É isso aí, Rafa, e é nesse sentido mesmo, tá? Desculpa estar falando essas coisas para os irmãos aí, essas palavras brandas, de força para os irmãos, mas assim, não é por aí não. É isso aí, Rafa, não se desculpe, tá? Não precisa se desculpar, não. É isso aí, você e todos os irmãos fiquem sempre muito à vontade aí para falar exatamente isso, para contribuir aí para a aula, ok? É isso mesmo, né? A misericórdia do Senhor, ela não implica nós brincarmos com a graça, né? É isso aí. E uma coisa que é muito importante também, tá? Que eu quero lembrar a vocês, né, irmãos? Assim, o Senhor, ele é o vingador, e é nesse sentido, tá? E é por isso que o Senhor Jesus, ele nos ensina a virar outra face, né? Porque também a Bíblia nos ensina que a vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós. Nós não
não havemos nós de fazer justiça, não havemos nós de tratar o nosso inimigo como a gente acha que ele deve ser tratado. Porque no momento em que a gente quer fazer a justiça pela nossa via, ok, nós vamos ser injustos, certo? Nós seremos injustos, porque quem faz a justiça, mesmo a justiça que deve ser feita, é somente o Senhor, tá? A gente vê ali os salmos imprecatórios, a gente vê uma série de imprecações na Bíblia, né? Mas sempre as imprecações, inclusive, elas têm a ver com o pedido do homem para que Deus faça a justiça por ele, ok? As imprecações, elas vocês vão ver, né, nas imprecações, nunca dizendo o seguinte: olha, você pegue na sua arma e vai lá e fure o olho fure o olho ali do seu inimigo que está te oprimindo, tá? Isso aí, nos salmos imprecatórios a gente vê isso, tá? A gente, por exemplo, lá no Salmo 137, por exemplo, né? Tá, diz ali nos salmos que eu acho mais fortes, né? Que eu vejo, né? Agora é algo como que o Senhor providencie que os filhos dos inimigos sejam amassados na pedra, tá? É uma coisa bem forte até, mas é no sentido de, se vocês quiserem, depois eu coloco esse salmo, né? Mas é o Salmo 137, depois vocês podem dar uma olhada, tá? Mas é sempre no sentido de clamar a Deus para que Ele faça a justiça, né? Nunca no sentido de incitar para que as pessoas elas vão lá e façam a justiça pelas próprias mãos, ok? E é nesse sentido, por isso, tá? Que o Senhor Jesus ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Tudo bem? É claro que tem aquela lei de Talião, né? Do olho por olho, dente por dente, mas isso é num outro contexto, num contexto assim mais de pacificação de relações dentro da nação de Israel, tá, irmãos? Assim, eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês aí sobre isso, certo? Tudo bem? Indo um pouco mais para frente, né, e como a irmã Sidney já levantou, né, o Senhor, no versículo 7, a gente vê, o Senhor é bom. Aliás, deixa eu falar sobre isso, depois eu quero voltar um pouquinho. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, tá? Então, novamente, né? O Senhor é bom e o Senhor é justiça, e por isso é que nós podemos descansar, né, nele e nos refugiar nele, porque a gente sabe que o amor dele vai fazer a justiça que deve ser feita. Ok, irmãos? É o amor de Deus que nos garante isso, certo? Eu quero só chamar a atenção de vocês sobre o versículo 6, né? Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Eu penso, né, irmãos, assim, né, quando eu vejo versículos como esse, eu fico pensando, né, aquelas pessoas que se entregam aí a cultos a deuses estranhos e principalmente a feitiçaria, né? Hoje a gente está vivendo aí assim um momento aí de que tudo é politicamente incorreto, né? Tudo é politicamente incorreto, mas assim eu vou ter que falar de uma forma assim, né? Se por exemplo alguém que eventualmente tem acesso a essa aula aqui professe uma fé diferente, professe uma fé, por exemplo, a cultos afros, né? Não estou fazendo nenhuma crítica, não, tá? Porque afinal de contas nós batistas, né? Nós entre uma das nossas diretrizes, né? A liberdade a liberdade religiosa. Todos são livres para professar a sua fé, né? Mesmo que seja uma fé totalmente contrária a Deus, a gente professa, a gente tem, nós como batistas, a gente professa isso, né? É claro que isso não nos impede de evangelizar, de pregar a palavra do Senhor, mas a gente
o que a gente quer dizer é que a gente não persegue ninguém, né? A gente não persegue ninguém que não professe a fé no Senhor Jesus. Mas eu fico pensando, por exemplo, né, numa história que eu ouvi outro dia, é um pastor, inclusive, que falou, que era um rapaz que hoje é membro da igreja desse pastor, que um dia ele foi, um dia não, ele não me lembro se ele era um bandista ou fazia parte do candomblé, alguma coisa assim, mas ele era muito dedicado ali ao terreiro, né? E ele limpava o terreiro, ele cuidava ali do terreiro, e um dia ele ouviu alguém chegando ali para o pai de santo, acho que é pai de santo que fala, né? Chegou e disse assim, olha, eu quero fazer uma feitiçaria aqui porque eu quero roubar a mulher daquele cara lá, né? E aí o que o pai de santo falou? Ele falou assim, olha, meu, é o seguinte, não vai dar, porque esse cara aí que você quer fazer o trabalho, tá? Ele é servo da luz. O Deus dele, a gente não consegue superar esse Deus dele, né? Não adianta, tá? Você pode fazer o trabalho mais forte que for, você não vai conseguir entrar na vida desse cara aí, porque esse cara é servo da luz. Aí esse rapaz aí, que hoje é membro de uma igreja cristã, ele pensou com ele, poxa, mas o que é isso? Eu estou aqui, trabalhando aqui nesse local, e eu estou trabalhando para um cara, para alguma entidade que não tem poder sobre uma luz aí, que eu não sei o que é ainda. Então, acho que é melhor eu ir para essa luz, né? Porque se eu continuar aqui, eu vou estar sendo mais fraco do que essa luz. Olha que atitude sensata desse rapaz, né? E esse rapaz, ele foi procurar, né? Isso eu estou encurtando a história. Ele foi procurar a luz e achou a luz, e graças a Deus ele hoje está na luz. Então, eu fico pensando, esses caras aí, outro dia eu estava ouvindo um satanista, tá? Desculpa, um satanista não, um ex-satanista, né? Que hoje ele é cristão também. E ele fica contando as coisas, assim, você fica ouvindo as histórias, né, desses caras, e eu fico pensando, o que leva essas pessoas a serem ainda satanistas, né? Quando a gente vê claramente na Bíblia, e a gente não vê apenas claramente na Bíblia, mas eles mesmos acabam tendo essas informações que esse rapaz que eu acabei de contar, né? Que não dá para mexer contra a luz, né? E ver esse versículo, por exemplo, quem pode suportar a sua indignação, versículo 6 aqui do capítulo 1 de Naum, né? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Contra Deus, não tem como. E tem gente que ainda, infelizmente, fica lutando contra. Fica achando que pode ainda, ou fica insistindo que pode ainda fazer alguma coisa contra o Senhor, Criador dos céus e da terra, né? É por isso que me chamou muita atenção a história desse rapaz que se converteu, depois de ouvir esse pai de santo falando, que ele foi extremamente sensato, né? Que muitas pessoas não têm essa sensatez de falar, poxa, eu estou aqui num lugar que está mexendo com uma entidade que não pode contra um Deus de luz, né? Contra a luz. Então, eu quero ir mais para essa luz aí, né? O que eu estou fazendo aqui, né? É isso, né? As pessoas ainda acham que podem desafiar o Deus infinito e o Deus todo-poderoso, que diz o seguinte: quem pode suportar a sua indignação, né? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Que o Senhor nos abençoe e que a gente consiga realmente levar a mensagem dele para as pessoas, né? Para as pessoas que ainda acham que podem suportar a ira dele, né? A indignação dele. Tem gente que ainda acha isso, né? Tem gente que ainda acha, por incrível que pareça, ok? Mas essas pessoas, um dia, se não mudarem a sua atitude, elas vão ter que encarar a ira do Senhor, e que isso não aconteça, né? Mas, ok, Kelly, pode falar, irmã.
O que o professor Márcio falou está... eu estou vivenciando isso no meu trabalho, porque é assim, né? Eu estou falando de Jesus direto com a Márcia. A Márcia, que é a diretora da escola, porque ela é uma pessoa muito insegura. Então, eu vou falando os versículos para ela não temas, porque o Senhor é contigo. Por quê, irmão Márcio? Esses dias, né, que eu estava na escola, o que acontece? Ela abriu a sala da coordenação, que é a sala do Almir, e também tem a outra coordenadora. O que aconteceu? Ela estava procurando, acho que uma chave que tem acesso à sala da biblioteca, e ela não estava achando, e ela começou a fuçar nas gavetas, e aí ela entrou em desespero. Por quê? Ela foi até a minha sala e falou: Kelly, vem aqui, tem uma coisa horrível aqui na sala. Eu falei: o quê? Aí eu fui olhar. Aí eu falei: mas o que que tem aqui? Olha aqui na gaveta. Eu falei: eu estou vendo um saquinho. Aí ela falou: então, a outra coordenadora, a Catarina, ela está com mandinga. Eu falei: imagina, Márcia. Não, ó, sal grosso, óleo. Aí eu comecei a falar: não temas. Por quê? Porque ela tem medo de tudo. Nossa, nós arrumamos agora uma coordenadora que faz macumba. Eu falei: Márcia, calma, tenha paciência. Então, assim, a gente vai mostrando para as pessoas, né? Eu falei para ela: Jesus está aqui. E eu fui falando para ela, né? Tudo posso naquele que me fortalece, tudo. Então, assim, ela não tem religião, só que ela está percebendo o Deus que eu sirvo, que não é ter medo das coisas, né? E eu fui falando, aí ela foi se acalmando, mas ela entrou em desespero, né? E eu fui falando da palavra de Deus, mas ela ficou: ai, não, porque eu não quero, nossa, ela é isso, ela é aquilo. Eu falei: calma, Márcia, calma, tenha paciência. E agora, ela está vendo, né? E assim, irmãos, e ela aos poucos, ela fala: ai, me manda assim, a palavra, e às vezes eu estou sempre mandando, né? A palavra do dia, do pastor Marcos, assim, aí da igreja. Então, assim, né? Nós temos que mostrar o Deus que nós servimos, não ter medo de nada, né? Amém. Olha, pois quando o Senhor entra na nossa vida, né? Ele acaba com tantos temores, né? O primeiro temor um dos primeiros, né? Um dos primeiros temores que a gente perde é o temor de morrer, né? É claro que, assim, ninguém quer morrer, obviamente que não. Mas você perde aquela coisa que eu, por exemplo, né, antes de conhecer o Senhor, assim, eu tinha muito temor do que ia acontecer, eu não tinha certeza. Poxa, o que vai acontecer depois dessa vida? Vai acabar tudo ou será que não acaba? E se não acaba, como é que fica? Né? A gente não tem essa certeza, né? E quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente sabe, a gente tem a certeza da nossa do destino, né? Do nosso destino após deixar essa carne, né? Essa carne mortal, né? Esse corpo mortal aqui, né? Então esse é o primeiro grande ganho, né? Que não é uma informação de um pastor ou de um evangelista. Isso é uma informação, isso é algo que o Espírito vem falar para o nosso coração, né? O Espírito testifica no seu coração que você é dele
e que você, sendo dele, você pode ter a certeza de que você tem um destino para a sua alma, você já tem um destino glorioso para você, né? E isso não é não é somente porque a Bíblia nos diz. É claro que a Bíblia nos diz isso, mas isso é uma coisa que você sabe, né? Você que já tem experiência com Jesus, você sabe disso, porque o Espírito ele testifica no seu coração. Ele não deixa dúvida sobre isso. Agora, uma segunda, né? É medo dessas coisas, né? Medo de, por exemplo, né? Eu era muito supersticioso, né? E agora acabou, né? Acaba essa coisa aí de, sabe, passar debaixo da escada. Eu não passo debaixo da escada porque é perigoso, mas não é porque vai me dar azar, gato preto na sexta-feira, sabe? Essas coisas aí, né? Essas coisas de, ou então a macumba, né? Poxa, aí eu vi macumba, e agora? O que vai acontecer, né? Sabe, essas coisas aí são coisas que são essas superstições e todo esse ocultismo, né? É algo que a gente que a gente depois que a gente conhece, né, a luz e que a gente tem a experiência com o Senhor Jesus, a gente perde todas essas coisas exatamente por quê? Porque o Espírito de Deus ele vem habitar na gente, né? E ele vem dar todas essas certezas para nós. E a gente não deve mais temer, não por nós mesmos, mas porque o Senhor Jesus ele garante isso para nós, né? Não somos nós quem desafiamos essas entidades, né? Essas potestades, né? Essas coisas que realmente existem, tá, irmãos? Isso é bíblico também, né? Que a nossa luta espiritual é uma luta muito graças a Deus a gente é impedido, né? A gente não apenas impedido, mas a gente é preservado de ver as lutas espirituais que acontecem ao nosso redor, que são lutas terríveis, né? Mas essas potestades elas já não têm poder sobre a nossa vida porque nós estamos guardados, né? Guardados pelo sangue do Filho de Deus, né? Pelo sangue do Filho do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, né? Mas é isso, né? A irmã Kelly está colocando aqui no chat, né? Que é exatamente que ela também veio de uma seita bastante complicada aí, né? Enfim, mexer aí com candomblé, tudo isso aí. Mas isso aí, a gente deve pregar sempre nesse sentido, especialmente para as pessoas que têm muito medo dessas coisas, né? Assim, na seguinte direção, olha, você quer perder medo disso, né? Venha servir o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus ele vai tirar isso da sua vida. O Senhor Jesus ele vai te dar libertação de tudo isso, né? Vai te libertar de todos esses medos, né? E de todas esses temores aí que você tem, né? E que a Márcia chegue, que o Senhor abençoe e que a Márcia chegue a essa compreensão também, né, Kelly? Certo, irmãos? Eu quero dar um outro... me interrompam se quiserem, ok, irmãos? Quero dar só um aspecto histórico aqui também, porque a gente vai entrar aqui no versículo 8, né? Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Irmãos, a Assíria foi quem destruiu Israel, o Reino do Norte, certo? Lá pelo ano 722 a.C., 721, 722, mas isso não quer dizer que Judá não tenha sofrido na mão da Assíria, ok? O Reino do Norte foi destruído pela Assíria, mas o Reino do Sul também sofreu as consequências, tá? Porque entre a Assíria e o Egito ficava exatamente o reino de Israel e de Judá, né? Se você der uma olhadinha no mapa, né? Você vai ver ali que a Síria ficava aqui, né, no Oriente, e que para chegar mais ao Ocidente ali até o Egito, né, no caminho você tinha exatamente ali Judá e Israel. E Israel foi dizimado ali pelos assírios, né, e isso também teve a mão do Senhor, uma mão de disciplina da parte de Deus, mas eles foram extremamente violentos, inclusive.
Mas a Síria não oprimiu apenas Israel, oprimiu Judá também, certo? E aí você vê, inclusive, isso lá em 2 Reis 18, 2 Reis 19 também, certo? Você vê quando Senaqueribe, né, o rei da Síria, ele foi lá para oprimir os judeus, oprimir o povo de Judá, certo? E aí, por um milagre ali, por uma ação miraculosa da parte de Deus, eles foram libertos, né? O Ezequias, que era o rei da época, né, ele foi liberto ali pela mão do Senhor e também com a atuação ali do profeta Isaías, inclusive, certo? Vocês podem ver lá em 2 Reis 18 e 19, e vocês vão ver exatamente o relato disso, né? E por conta disso, tá, irmãos, Judá conhecia muito bem o poder assírio, né? E é nesse sentido aqui que Naum vai escrever essa profecia da parte de Deus, né, para esse povo judeu aqui, para esse povo de Judá, certo? Porque eles conheciam muito bem a violência dos assírios e como esses assírios também oprimiram muito o povo judeu, tá? O povo do Reino do Sul, certo? E aí que vai ver exatamente essa palavra de consolo, tá? Essa palavra de consolo da parte de Naum, de conforto, né? Essa palavra de amor da parte de Deus por meio do profeta Naum. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, que está no versículo 8, né? Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Interessante, irmãos, que os assírios, eles se achavam tão poderosos que eles, que se dizia, segundo os historiadores, se dizia o seguinte: olha, a gente nunca vai cair, nunca. A nossa cidade, ela é tão poderosa, os muros dessa cidade, eles são tão imponentes e tão assim, nos protegem de uma tal forma que, só se esse rio aqui, esse rio Tigre, que passava do lado da cidade, só se esse rio aqui nos tragar. Só aí. Só então é que vai acontecer alguma coisa com a gente. E não foi isso que aconteceu mesmo? Não foi isso que aconteceu? Infelizmente, para eles, tá? Eles desafiaram o Deus de Israel, irmãos. Eles desafiaram o Deus que é o nosso Pai, né? Eu estou falando de Deus de Israel, né? Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó aqui, o Deus da Bíblia, né? Mas que para nós é o Deus nosso Pai. Eles desafiaram nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos que o Deus Criador dos céus e da terra. Eles chegaram e disseram o seguinte: olha, só um rio mesmo desse aqui, é só uma catástrofe dessa que vai poder nos derrubar. E foi isso que aconteceu, tá? Segundo os historiadores, né, historiadores inclusive gregos e romanos, né, eles disseram que houve uma cheia no Rio Tigre, uma coisa assim, uma coisa totalmente fora de qualquer tipo de previsão, né, que derrubou as muralhas, uma parte das muralhas ali da Síria, de Nínive, tá? Só para você ter uma ideia, tá, irmãos, assim, a muralha de Nínive, assim, era tão larga, que passavam ali 4 carruagens ao mesmo tempo. E tinha uma altura de mais de 30 metros, certo? E a profundidade era uma coisa impressionante, tá? Era algo realmente que você olhava, né? Aos olhos humanos, especialmente da época, você ia dizer o seguinte: olha, essa cidade aqui, ela não pode ser, não dá para entrar nessa cidade aqui, porque se a gente cavar, se a gente for por baixo, a gente vai ter que ir lá uns 50 metros, né, de profundidade. Não dá para fazer isso com a tecnologia da época, né? E não dá para a gente atravessar uma muralha aí de quase mais de 30 metros de altura e tão larga assim, né? Tem uma aluna nova ali, ó. Tem uma aluna nova em todos os sentidos, bem novinha. Olá, é a Manu? Sim. Olá, Manu, tudo bem? Sim. Deus te abençoe, viu? Isso aí, Manu. E
Mas foi isso que aconteceu, tá, irmãos? Os historiadores, eles colocam exatamente que houve uma cheia ali no rio Nínive, tá? Desculpa, no rio Tigre, que fez com que uma parte das muralhas ali caísse, e foi daí, né, que os medo-persas, uma coligação, na verdade, né? Foi a Babilônia, na verdade, liderada sobre a Babilônia, e também ali o exército medo também, da Média, né? O exército da Média também coligado ali com a Babilônia, entrou em Nínive ali e destruiu a cidade, ok? Então, é nesse sentido que vem aqui esse versículo 8, tá? Mas com inundação transbordante. É impressionante, tá, irmãos? Assim, como o Senhor coloca na profecia, né, de Naum aqui, de como essa cidade como ia ser o princípio da destruição dessa cidade. Foi por uma inundação, tá? Uma inundação que fez com que uma parte da muralha, então, caísse. E aí abriu um flanco ali para que os invasores, né, o exército invasor, então, pudesse ali invadir essa cidade, ok? Irmãos, querem falar? Fiquem à vontade, tá? Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. No verso 15, ele fala assim: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anunciam a paz. Uhum. Aqui ele está fazendo uma referência a Jesus? Amém. Amém. É isso aí. É isso aí. É interessantíssimo isso, né, irmãos? Assim, porque esse versículo ele aparece de uma forma quase que idêntica lá em Isaías, e também aparece, né, lá em Romanos, né? Paulo, na verdade, ele cita, né? Ele cita Isaías e também acaba citando Naum nesse sentido, né? Porque é uma profecia messiânica essa. E é interessante, né, irmãos, assim, que no meio dessa profecia de destruição, né, a gente vê uma profecia de messiânica, né, uma coisa tão interessante isso, e ele vai exatamente no sentido daquela questão de conforto para ajudar, né, começando por Naum, né, começando por Nínive, destruição para Nínive e para a Síria, mas é conforto para Judá, né, porque é um conforto para Judá, porque Judá é o berço do Messias, né? E é exatamente nesse sentido que a irmã Alexandra disse, né, irmã? Sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. E eu fico imaginando quem lesse na época, né? Quem lesse a profecia de Naum na época ia dizer o seguinte: poxa, mas é interessante, né? Ele está falando aqui de tanta destruição e agora está falando de paz, né? E é isso, né, irmãos? Porque e aqui tem uma profecia, com certeza, né? Que com certeza é uma profecia messiânica por conta do celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado, né? Quando ele fala para celebrar as tuas festas, ó Judá, ele está falando exatamente num sentido muito, muito de futuro e muito nesse sentido de profecia messiânica mesmo, né? Do próprio Senhor Jesus, é aquele que vem anunciar as boas novas, né? Do que anuncia a paz, né? A palavra é maravilhosa, né, irmãos? Assim, a gente já falou sobre essa questão também, né? Que nas profecias a gente sempre vê um entrelaçamento, né? Entrelaçamento de mensagens que servem para o presente, para aquele momento em que a profecia está sendo dita, mas também apontando muito para o futuro, inclusive apontando para, muitas delas, apontando para o Messias, né? E é isso aí, irmã Alexandra, perfeito na observação. Perfeita na observação. Ok? Bem, irmãos, assim, eu peço desculpas, aí eu acabei me estendendo, né? E assim, eu quero passar algumas coisas. Eu tinha a intenção de ler o livro de Naum inteiro, mas não vai dar tempo, né? Mas eu quero falar ainda, tá? Sobre
sobre aqui o capítulo 2, tá? Quando a gente tem exatamente a descrição, né, do cerco e da tomada da cidade de Nínive, certo? Aqui tem uma descrição aqui no versículo 3 do capítulo 2, tá? Do exército da Babilônia, coligado ali com o exército da Média, tá? Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintilam o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças, né? Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Irmãos, aqui, quando a gente vê aqui no versículo 13, os escudos dos seus heróis são vermelhos, tá? É interessante que os historiadores dizem também que naquela época os reis, os exércitos, desculpem, eles pintavam muitas vezes com sangue mesmo, tá? Os escudos, eles pintavam de vermelho ali, eles pegavam sangue assim, passavam no escudo, porque aquilo causava um temor para o exército inimigo, né? É claro que isso era uma coisa assim que vinha de um lado para o outro, mas assim, especialmente aí nesse episódio da invasão aqui da cidade de Nínive, né? O exército babilônio, ele utilizou exatamente esses artifícios, né, de atemorizar o inimigo, né? Eles pintavam com sangue, seja de animais, seja de soldados inimigos mesmo, né? Eles pintavam de vermelho, né? Interessante como isso entra aqui na profecia, né? E segundo os intérpretes também, quando você lê esse capítulo 2 de Naum, né? Se você lê no original hebraico, as palavras, como elas soam no hebraico, essas palavras soam como se fossem um exército inimigo, né? A cavalaria, aquela coisa de som de espada, som de um metal no outro, né? Aquela coisa de... Acho que a gente ouve muito, né, nos filmes, né? Aquele som de lâmina, né? Que bate uma na outra, né? Isso aí meio que é reproduzido, é claro que não literalmente, mas meio que reproduzido, né? Na leitura do original hebraico, ok? Porque Naum exatamente ele quer dar essa ideia vívida, né? De como seria essa queda aí da cidade de Nínive, tá? O versículo 11, tá, irmãos, assim, que eu quero também chamar a atenção de vocês, tá? É claro que aqui tem uma descrição aí, tem muito mais do que isso, infelizmente eu achava que ia dar tempo, mas não vai, mas se vocês certamente leram e tem uma descrição muito clara, né, dessa queda dessa cidade, tá? Mas eu quero também chamar a atenção de vocês para o versículo 11, né? Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. A Assíria utilizava a figura do leão para se ilustrar, né? Eles se ilustravam com a figura de um leão, porque o leão, vocês sabem, né, irmãos? O leão é o grande rei das selvas. Não que ele seja invencível, né? Porque o leão eventualmente ele pode perder algumas batalhas, sim, dependendo dos animais e dependendo de como ele esteja, né? Ele pode perder batalhas, sim. Mas o leão é tido, né, como um animal extremamente poderoso e o rei das selvas, né? E a Assíria utilizava essa figura do leão para se ilustrar, para dizer que ele era o grande leão invencível, tá? O leão também aparece em outras nações, tá? Como figura de outras nações, inclusive o leão é o próprio Senhor Jesus, como diz aqui, né? Como diz no Novo Testamento, né? O leão da tribo de Judá, né? Porque o leão é um animal extremamente poderoso, né? E também ele é um animal que impõe muito respeito, né? Mas aqui a Síria, né? Como
alguém que se colocava como um leão invencível, né? Aqui o Senhor, né, de uma forma irônica, aqui colocando para a Síria, né, para o rei da Síria, diz assim: onde está o covil dos leões, né? Onde está você agora, reizinho, né? O reizinho aí que você acha o rei leão aí, né? Onde é que você está agora? Porque a tua cidade vai virar pó. Ele diz um pouco antes, inclusive, que não vai haver posteridade para a Síria. É uma coisa muito forte isso, tá, irmãos? Porque os assírios, eles eram... a gente já teve a oportunidade de comentar isso também, né? Os livros de história, eles relatam bem essa questão da crueldade dos assírios, tá? Os assírios, eles não apenas dominavam os povos, eles eram cruéis, gratuitamente cruéis, tá, irmãos? Eles faziam coisas assim, absolutamente desnecessárias. Por exemplo, isso inclusive, tá, irmãos, assim, coisas que na própria Bíblia tem coisas aqui que eu digo, né, que são impróprias para menores, né, porque quando você vê, por exemplo, no versículo 3, né, versículo 3 do capítulo 3, você vê aqui, por exemplo, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos, né? Isso aqui não é uma coisa para menor ver, né? Isso aqui é uma coisa forte, né? Uma mensagem bastante forte. Mas voltando aqui para o extra bíblico, né? Os assírios, eles pegavam, arrancavam a pele dos seus inimigos enquanto eles estavam vivos, né? Era algo... Para que fazer isso? Eles eram sádicos, né? Eles simplesmente eram sádicos. Eles arrancavam a língua das pessoas. Eles pegavam, arrancavam, enfiavam a mão dentro da boca dos inimigos e arrancavam a língua, né? Enfim, extremamente violentos, e isso teve um juízo da parte de Deus, um juízo muito, muito severo da parte de Deus, tanto é que o Senhor vai dizer que eles não vão ter posteridade, tá? Vocês se lembram, né, quando a gente falou ali de Obadias, né, quando Obadias profetizou contra Edom, é a mesma coisa, né, que Edom também foi muito arrogante, e a Síria também foi muito arrogante, e mais ainda, eles foram extremamente violentos, né? Isso mereceu da parte de Deus aí um tratamento muito forte, muito severo, né? Quer falar, Rafa? Não? Ok. Então é isso, tá, irmãos? Me interrompam, tá? Sempre que vocês quiserem. Uma outra informação que eu quero passar para vocês é que a grande deusa da Assíria, a grande deusa aí da cidade de Nínive, era uma deusa chamada Ishtar. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas Ishtar é uma deusa que era a deusa da fertilidade, a deusa que também, por ser deusa da fertilidade, também tinha a ver com a deusa do amor, né? Uma deusa que é meio parecida com Afrodite dos gregos, né? Então, o templo dos assírios, né? O templo lá que ficava em Nínive, né? Então, você tinha uma série nos cultos, né? Havia ali orgias, havia ali prostitutas cultuais, e isso também está descrito ali no capítulo 2, tá? Quando Deus fala sobre, por meio de Naum, né? Fala sobre essas questões aí de servas, né? Servas gemendo como pombas, batem no peito. Aqui está falando no versículo 7, né? Está falando da cidade rainha, está despida e levada em cativeiro, né? Cidade rainha tanto pode se referir à própria Nínive, mas também a essa deusa Ishtar, tá? Essa deusa que era a deusa dos assírios, né? E que no panteão aí assírio, né, era uma das principais deusas aí para eles. Ok? Tudo bem, irmãos? O capítulo 3, e aí eu quero caminhar já para a conclusão, tá? Eu quero falar para vocês, né, chamar a atenção de vocês aí para o versículo 8 novamente, tá? Porque aqui, Naum,
Naum, ele está falando sobre, capítulo 3, versículo 8, né? Ele está falando sobre No-Amon. Esse No-Amon é Tebas. Era uma cidade egípcia que foi tomada e foi dominada ali pelo exército assírio, ok? Caiu a cidade de Tebas e todo o Egito caiu sob o domínio da Assíria. E aqui ele está fazendo uma remissão aqui a Tebas, dizendo o seguinte: você acha, né, que você é muito melhor do que Tebas, né, que foi aquela cidade que você tomou, né? Então chamando Nínive, né, para aquela lembrança, falando o seguinte, né, olha, vocês estão achando que porque vocês tomaram aquela cidade de Tebas, que vocês são muito melhores do que eles, né, que vocês vão subsistir, apesar, né, vão subsistir a essa a minha ira, né, porque vocês são melhores do que essa cidade. Vocês não são, não, né? Vocês tomaram aquela cidade ali, né, levaram aquela cidade em cativeiro, mas fica tranquilo, tá? Porque eu, né, o Deus Criador, né, o Deus poderoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, né, eu vou visitar vocês e não vou deixar pedra sobre pedra, né, não vou deixar vocês aí impunes, voltando aqui para aquela questão de não deixar impune o pecador, impune o culpado, né? Deus não faz isso, Deus jamais deixa o culpado impune, e isso é uma grande certeza que a gente leva para a nossa vida e para a certeza da eternidade, que no final das coisas, no final dos tempos, a justiça de Deus ela vai ficar de uma forma cristalina e evidente, ela vai ser expressa aí para todos nós e para todo o universo criado. Tudo bem? E aqui, irmãos, assim, ao longo do capítulo 3, a gente tem aí uma série aí um desenvolvimento da sentença, né? Uma série de versículos e de mensagens aqui que fala de como, né, e das razões, inclusive, que levaram aí à queda da cidade de Nínive, né? Ele, inclusive, Deus é até irônico também no versículo 14, né, quando ele diz assim, olha, vai lá, tira água para o tempo do cerco, né? Fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma forma para os ladrilhos, né? Como dizendo o seguinte, olha, te preparei para a guerra, pode se preparar aí, só que não vai adiantar nada, tá? Você pode se preparar da maneira que for, mas isso aí vai ser nada para você, né? E uma coisa que eu quero dizer, fechando esse estudo que eu gostaria de dar para vocês, é no versículo 19, tá? Esse versículo 19 eu gostaria, inclusive, que a irmã Eliane lesse para nós. Pode ler para nós, Eliane, por gentileza? Capítulo 3, versículo 19. Eu estou com um problema aqui no mouse. Ok. Não há remédio para a tua ferida, para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que criarem a tua fama baterão palmas sobre ti. Todos que ouviram a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Muito bem, obrigado, irmã. Obrigado. Bem, em primeiro lugar... Posso fazer uma pergunta? Claro. Vindo aqui, assim, eles falam de todo, como se fosse não é vingança, né? Como se fosse todos que os assírios, né? O pessoal de Nínive tivesse destruído, todos eles iam bater palma depois que eles estariam destruídos, não é isso? Porque isso aí. Parece que eu estava vendo no mapa, como você falou para procurar no Google, eu procurei. O Império foi se alastrando. Então, para se alastrar, ele destruiu muita gente, né? Então, todos eles iam bater palma contra Nínive. Uhum. Perfeito. É isso, né? Perfeito, é isso mesmo, irmã. Eu continuo com um problema no mouse, peraí.
Perfeito, é isso mesmo, tá, irmã? E você, como você levantou muito bem, né? A Síria realmente, né? A partir ali daquele centro de Nínive, né? A gente vê no mapa, né? Inclusive tem mapas assim que mostram ao longo do tempo como foi a expansão do reino, né? E realmente onde eles passaram eles deixaram um rastro de sangue. E esse rastro de sangue, tá, irmãos, assim, não é um rastro de sangue simplesmente, não é um rastro de guerra que, claro, guerra é algo que a guerra sempre vai ser terror, sempre vai ser assim, mas existem também formas de fazer guerra. Existem também formas de fazer dominações. Existem formas de você subjugar um povo, tá? E os assírios, eles tinham a pior forma possível de fazer isso. Eles tinham a forma mais sádica e violenta possível de fazer isso. E ao longo dessa expansão, né, no caminho dessa expansão, eles deixaram, obviamente, muito sangue e muitos inimigos. Inimigos, por exemplo, como o do profeta Jonas, né? Jonas, ele era um cara que... para ele, os assírios, é lógico que a Síria ainda não havia vindo assim de uma forma destruidora sobre Israel, mas eles já tinham oprimido, sim, o povo de Israel, e Jonas já conhecia bem, né, a crueldade dos assírios, tá? Então, na cabeça de Jonas, os assírios eram aquele povo que, não, esses caras aí têm que vir. Fogo é pouco, né? Fogo do céu na cabeça deles é pouquinho. Eles têm que sofrer, eles têm que, no mínimo, aí eles têm que sofrer na pele aquilo que eles estão submetendo a gente aqui, todos os outros povos, né? Porque eles eram extremamente cruéis, né? E é nesse sentido realmente que, inclusive, olha aqui como termina esse versículo 19, né? Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade, né? Eles eram muito cruéis, irmãos, eles eram realmente violência gratuita, né? Violência gratuita, eu acho que talvez seja uma palavra boa de se usar aí, tá? Agora, professor, oi, alguém quer falar? Oi, pode falar, irmão, pode falar. Eu acho que a gente lendo Naum agora, compreendendo um pouco melhor, a gente consegue entender aquela decepção de Jonas. Com certeza, Alexandra, assim, vocês veem, né, irmãos, assim, como Deus trata da gente, né, porque Deus, ele é como a gente disse naquela aula de Jonas, né, irmãos, assim, Deus, ele mostrou tanto amor naquele episódio, ele mostrou amor aos ninivitas naquele momento, ele mostrou amor à tripulação daquele barco lá onde Jonas se embarcou, e ele mostrou, assim, é uma coisa que fica muito, muito claro para mim na profecia, que ele mostrou muito amor por Jonas, né? Porque ele quis tratar do profeta, ele quis tratar do coração do profeta, porque, assim, certamente no coração do profeta havia muita amargura, amargura é pouco, né, irmãos? Assim, havia muito ódio mesmo. Vamos falar claro, né? Ele tinha ódio aos assírios, tá? Ele tinha ódio aos ninivitas. Ele queria que os ninivitas realmente, se ele pudesse, ele ia passar a espada na cabeça dos caras, entendeu? Se fosse por ele, Deus ia realmente teria que ter destruído mesmo, e teria que ter ido assim de uma forma muito muito cruel, inclusive, né? Deus deveria ter sido cruel com os ninivitas, e em vez de ser cruel, ele vai lá e perdoa, né? Então ficou no coração do profeta assim uma coisa assim muito assim, ele ficou aborrecido. Ficou bravo com Deus, e ficou mesmo, e Deus ele vai e trata do profeta, né? E a gente vê como ele quer tratar do profeta, porque aquilo que a gente disse na aula, né? Quando ele foi lá para Tarsis, ele poderia ter falado assim: tá, então você é um profeta fujão, você é um profeta rebelde, eu vou levantar outro. Eu levanto outro, não tem problema. Vai lá um outro no seu lugar, tá?
você vai ter ali, eu vou tratar, você vai ser disciplinado aqui, mas eu vou tratar de você daqui a pouco e vou mandar um outro profeta. Mas não, ele pegou e insistiu com Jonas, né? Porque ele queria dar uma lição para Jonas, ele queria tratar desse problema do ódio no coração de Jonas, né? A gente não sabe muito bem como é que, inclusive a irmã Sidney comentou isso, né, durante a semana depois, né, como é que isso acabou, né? A gente não sabe muito bem como isso acabou, né, no coração de Jonas, mas de qualquer forma Deus ele foi amoroso a Jonas nesse sentido, que ele quis tratar do coração de Jonas, aí tratar desse ódio que Jonas tinha, e que não era só Jonas, era ele e toda a torcida do Flamengo, do Corinthians junto, tá? Porque, assim, imagina todo mundo que tinha sofrido essa violência, né? Todo mundo queria que os assírios, eles fossem esfacelados, né? Fossem assim, não apenas assim sofressem punição, não, mas que eles sofressem uma punição cruel, né? Eu acho que o Marcos quer falar e depois o Rafa, né? É isso, Marcos? Oi, isso, irmão, na linha do que disse a irmã Alexandra, né? Toda essa maldade dos assírios justifica, né, de certa forma, o sentimento de Jonas, né? Assim como explicita o motivo de diversos dos salmos imprecatórios, né? O salmo mencionado pelo irmão aí, o Salmo 137, se não me engano, ele se refere ao exílio babilônico, né? Os babilônios que chegaram logo após os assírios, não é mesmo? E parece que também não foram nada bonzinhos, né? Não amenizaram muito a carga, né? Então, o salmista aqui desejando aí, né, a morte aí dos bebês dos babilônicos, né? Quer dizer, nós vemos aí que a maldade gera esse sentimento de ódio e por vezes nós nos pegamos assim com essa indignação com relação a fatos que presenciamos ou pelos quais passamos, né? Injustiças que vemos diariamente, porque injustiça é o que mais dá no jornal, né meu irmão? E nós que prezamos por determinados valores que infelizmente não presidem a vida do mundo, nós acho que somos mais sensíveis a injustiças, né? Então, isso nos causa uma grande indignação e a nossa indignação é, de certa forma, justificada, né? Acho que só há um grande problema em administrar esses sentimentos que nos afloram, né? E é nesse sentido que a profecia e a palavra de conforto caem muito bem, né? No sentido de que amance seu coração, porque na hora certa a justiça será feita, né? Não seja você o vingador, aguarde por Deus, porque na hora certa ele fará a justiça e ele não poupará o culpado, né? Nós só temos que ter cuidado para não sermos culpados, né? Porque justiça que dá em um, dá no outro, né? Então, é assim, tome cuidado com o que você deseja, né? Porque querer justiça só para o outro é muito fácil, né? É verdade. Então, vamos cuidar do nosso quintal aqui, porque a justiça pode nos alcançar também, né? Amém. É só isso mesmo, Verdade. obrigado. Verdade, Marcos, você falou tudo, né? A gente tem que cuidar do nosso quintal, com certeza. Rafa, pode falar, Rafa. Então, o Marcos, dentro dessa palavra da Alexandre e do Marcos, a gente viu aqui na ONG que Deus vingativo, da maldade do pessoal, e infelizmente, nos dias de hoje, muitos de nós da população, nós vemos em geral, não só no Brasil, como em todo mundo, nós somos maldosos e nós somos vingativos na maioria das vezes. Que nem você tratou, não sei se foi hoje, foi semana passada,
aquela pessoa está no céu, essa pessoa não deveria estar no céu, deveria ficar o fogo do inferno. Então, muito de nós, a gente é vingativo e maldoso, desculpa, e maldosos, assim, na maioria das vezes. Então, é como o Marcos falou, a gente tem que tomar realmente cuidado do que a gente fala, porque lá a palavra de Deus em Tiago fala que a língua, o que sai da boca, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem que cuidar do nosso quintal, como foi a expressão do irmão Marcos Borner, que eu acho que, por sinal, foi muito, muito bem expressivo. Obrigado, viu, Marcos, pela palavra aí. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente vê, porque Deus, quem faz a justiça é Deus, não é a gente. A gente, às vezes, quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas, assim, às vezes a gente acaba caindo num buraco, entendeu? E quem é o dono de tudo, quem é o dono do ouro e da prata é Deus. A gente quer, às vezes, fazer papel de Deus, mas a gente acaba se frustrando, sei lá. Entendeu? Desculpa, mas eu acho que é isso. Só mais uma intervenção, gente. De vez em quando eu falo as coisas, né? Pode parecer que eu posso passar a impressão de que falo as coisas para os irmãos, mas por muitas vezes falo com os irmãos falando para mim mesmo, né? É bom a gente vocalizar as coisas de vez em quando, mesmo que já saibamos delas, né? É como se fosse um exercício de terapia. Isso acontece porque eu faço terapia e eu falo para minha terapeuta: nossa, eu já sei de tudo que eu estou te falando, mas é bom vocalizar, é bom falar em voz alta, porque você acaba internalizando com mais facilidade. É um exercício muito importante, né? E com relação às palavras do Rafa, que ele mencionou Tiago, né? Essa questão do pessoal sair falando que não deveria estar no céu, deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. É muito interessante a gente fazer uma pequena abordagem nesse viés de que a passagem é muito interessante, né? Tem a questão mencionada aqui na Bíblia comentada de que não basta ficar em silêncio, né? Nós temos que controlar a nossa língua, e para isso não basta ficar em silêncio. Ele vai mais a fundo e fala que para controlar a língua, o ideal é levar o pensamento constrito. Ou seja, o ideal para se controlar a língua é controlar o pensamento, não sendo suficiente que se fique em silêncio. A coisa é mais profunda. É mais profunda do que apenas ficar em silêncio. Então, a coisa não é tão fácil como parece. Vou ficar quieto, não incorro na maledicência, no julgamento precipitado. Não é só isso. Você tem que controlar o seu pensamento. É um pouco mais difícil. É só esse o acréscimo. Obrigado, Rafa. Joia, irmãos. Assim, olha, essa questão da língua é tão complicada, né? A gente vai com certeza dedicar algumas aulas aí nesse tema, né? Porque é um tema que a gente tinha acabado de falar da Síria, né? Que os caras arrancavam a língua, né? E realmente essa língua, né? Esse músculozinho, que é um músculozinho, entre aspas, né? Me parece que é um dos músculos mais fortes, né? Do nosso corpo, né? Ele é tão forte que ele tem um poder imenso, né? Um poder de destruição, inclusive, imenso. Por isso é que Tiago ele gasta muitas tintas ali para falar da língua, né? Mas realmente a gente precisa, né? Como o Marcos Borne e o Rafa, né? Levantaram essa questão. Realmente a gente vai ter que a gente sempre, né? A gente sempre tem aí que refletir muito sobre a língua, sobre usar a língua e usar até mesmo como o Marcos está falando, né? Falar sobre o pensamento, né? Controlar também, inclusive, já dominar os pensamentos para que a gente
para que a gente não deixe, inclusive, o pensamento tomar conta da nossa língua, né? E aí a Kelly está falando de tomar cuidado com a língua, com certeza, para não pecar, é exatamente isso, né? Muito bem. Oi, Sidney, pode falar ainda. É uma curiosidade, se você puder me responder. Existe atualmente, se você tivesse que olhar no cenário mundial, existe alguma Síria, assim, com toda essa maldade? Existe algum país, alguma nação hoje que se assemelha à Síria? Bom, o que a gente vê, né, ao longo da história é que sempre existiram essas grandes nações que acabam dominando, né? Dominam o cenário mundial, seja de uma forma violenta, seja de uma forma mais ou menos violenta. E violência, vocês sabem, né, que violência é uma coisa que não é somente o cortar cabeças, né? A violência, ela se expressa de muitas outras formas, né? E hoje a gente tem, no nosso cenário, a gente tem uma potência hegemônica, já se fala na decadência dela, mas de qualquer forma de uma certa decadência, mas a gente vê aí os Estados Unidos como uma grande potência militar e ainda hegemonicamente no sentido econômico, né? Mas o que a gente vê é que todas essas nações que dominam o mundo e que, se não estiverem sob a dependência do Senhor, né? Ou seja, se praticarem a violência, elas vão cair, elas caem, elas passam por decadência, seja uma decadência, seja uma destruição de uma forma de guerra, como é o caso da Síria, mas também de outras formas também, né? No momento, a gente tem realmente uma potência militar e econômica, né? Que são os Estados Unidos. E quando eu falo de violência, né, quando eu falo não apenas de violência de cortar cabeças, né, mas também violência no sentido de dominar as ações aí, de impor, né, impor práticas aí aos países que eles são vassalos, né, utilizando aqui uma linguagem mais antiga aqui, mas que no final das contas acaba mais ou menos sendo isso, né? É quase que uma vassalagem mesmo, né? Que acabam impondo práticas, impondo regras às quais os outros devem se submeter, né? Então, mas a gente sabe, né, irmãos, assim que, né, irmã Sidney, né, e os irmãos, né, que todas essas nações, e toda a história, na verdade, ela está sob a égide, sob o controle do Senhor, e esse poderio humano, né? Esse poderio, esse poder que o homem julga ter, esse poder ele vai ficar ele está sob o controle e ele vai ficar sob o julgamento de Deus quando a gente vê lá em Apocalipse, né? Quando a grande cidade da Babilônia, no caso ali de Apocalipse, ela vai cair, né? Então, ali na grande Babilônia, ali do capítulo, agora eu não me lembro muito bem, eu não, acho que bom, mas enfim, está lá em Apocalipse, né? A queda da Babilônia ali, quando a gente vai ver que o que é a Babilônia ali? É o poder humano, é o poderio que o homem acha que tem, né? Que as grandes potências sempre vão achar que tem, mas que, na verdade, não tem, nem chegam a fazer uma cosquinha no Senhor, porque o Senhor é como ele diz aqui, né? Quem pode suportar a sua indignação, né? Então todas as nações elas vão ter o seu tempo, né? Se não tiveram ainda, vão ter, né? Não sei se eu respondi a pergunta, né? A Eliane quer falar também, irmã? Eu estava pensando na história da humanidade, né? Porque, por exemplo, a Síria ela foi se expandindo, destruindo as outras nações, os outros povos. Eu estava pensando na época da colonização, os espanhóis exterminaram os astecas, só não tem um asteca vivo
para contar história, né? E fora os outros povos, os ingleses, os índios, então, os indígenas lá-americanos. Então, acho que até hoje deve ter esse tipo de violência para conquista, né? Ou violência cibernética, a gente vê muito problema, que a gente vê algumas lutas, né, na parte da informática, né, das redes, né? Então, eu penso assim, que eu acho que só está mudando um pouco o jeito de invadir, o jeito de destruir. Mas acho que continua, né, Márcio? Não tem jeito. Acho que faz parte da história da humanidade, né? Até chegar o tempo que todo mundo será julgado. E só para o que eu estava pensando do que o Marcos falou, o Rafael falou, sobre o domínio, né? Acho que o maior domínio não é o da língua mesmo, acho que é o do pensamento. Porque se a gente parar para pensar, olha só o que eu vou falar, se a gente parar para pensar, a gente julga o tempo todo, né? A gente tem essa coisa de julgar, eu não faria isso, eu deveria fazer de tal forma, é o que eu penso, né? Eu acho que o maior problema nosso é controlar o pensamento, porque não tem aquela a gente peca por palavras, obras e pensamento, né? Pensamento, palavras e obras, né? Então não tem pensamento, eu acho que é o primeiro que a gente tem que controlar, e é difícil. Eu acho que é todo dia, a chegar à noite e falar o que eu julguei hoje, né? E à noite a gente chega, passa limpo e tem um monte de julgamento. É verdade, mãe, é verdade. Olha, o pensamento, o julgamento é algo que quando você vê, bom, já foi, né? Já foi. À noite eu vou orar, a primeira coisa que eu peço é que Deus, quando eu vou orar, eu falo, meu Deus, tira essa coisa de julgamento que eu tenho. Eu peço para ele todo dia, Márcia. Porque para mim é um exercício, assim, é um dos mais difíceis. É não julgar. É meu, isso é meu. E é uma luta, viu? E é como a Eliana falou, a primeira é terrível, né? E é só em oração mesmo. Não julga. Pois é difícil, viu? É muito difícil. Eu acho que isso se relaciona a todos nós. Eu acho que não é algo de um ou de dois, né? Porque nós temos nosso modo de ser, de agir, nossos princípios. Eu acho que é inafastável que nós deixemos de ter impressões com relação a determinadas pessoas. Isso que quase automaticamente nos leva a julgamentos, e muitos deles negativos, né? Só que, por vezes, eu desenvolvi aí um método rasteiro de tentar evitar isso, de projetar na pessoa a imagem de alguém que eu amo muito, né? Fala, projeta na pessoa a imagem de alguém que você ama muito. Tenta ver naquela pessoa a imagem de alguém que você ama muito. Será que você faria esse julgamento, essa carga condenatória? Será que você não ponderaria outras alternativas? Será que você não julgaria com mais calma, né? Então, é um exercício que eu tenho tentado fazer sempre, porque geralmente a gente é tomado pelo impulso, né, pelo ímpeto de colocar o dedo em riste, de criticar e acho que é algo nosso, nessa correria, nesse trânsito caótico, é algo que a gente tem que se controlar, né? O tal do domínio próprio. Não é fácil, não estou falando que é fácil, porque não é difícil. Por vezes a gente perde os limites, né? Mas esse exercício tem me ajudado muito. Tem assim, me segurado, tenho conseguido de vez em quando conter alguns impulsos, né? Projeta aí, porque se nós formos nos projetar na pessoa, talvez a gente não consiga. Tem que projetar alguém que a gente ama. Alguém que a gente ama, que a gente quer bem. Joga a imagem dessa pessoa no outro, que você muitas vezes desconhece, aí você consegue agir com mais tranquilidade, com uma carga menos condenatória. Acho que talvez dê certo. Só uma sugestão aí para os irmãos. Sugestão boa, Marcos. Bom. Sugestão boa, Marcos. Muito boa, muito boa. Tomara que dê certo. Isso aí. Amém. A Kelly queria falar, Kelly? Oi, sim.
Sobre Oi. o julgamento, eu concordo com a Eliane, porque é assim, eu vejo isso no ambiente de trabalho, né? Porque assim, a Márcia, ela fica já pensando o que vai acontecer amanhã. E aí ela sofre com aquilo. Aí eu mando sempre os versículos da Bíblia para ela falou que isso melhorou. Ela diz que ela não está sofrendo de antecipação, porque amanhã é segunda, então ela já ficava pensando no final de semana que a supervisora ia chegar na segunda com aqueles sapatos, e ela já ficava desesperada, aí acontecia as coisas, ela acordava de madrugada, tinha dor de cabeça, ou caía no banheiro, então ela falou que começou a meditar, eu mando os versículos, sempre a mensagem do pastor, ela diz que está fazendo bem, melhorou isso, melhorou. De uma semana para cá, ela diz que está tendo paz. Ela tinha um medo que só da supervisora chegar, ela começava a ter dor de cabeça. Então, eu falo para ela que não é assim, ela precisa ter fé, precisa... Porque se a pessoa começar a perceber isso vira, nossa, e ficava já julgando no final de semana. E eu falava para ela, calma, vamos viver o hoje, Deus é contigo. E isso está sendo bem trabalhado, porque ela ficava julgando. Ai, mas o dirigente vai ficar pensando, ai, mas ela falou que tem que ser assim. Ela entrava em pânico, que ela não dormia, acordava com dor de cabeça, era uma loucura. E agora eu mando os versículos da mensagem para ela lê, ela diz que está conseguindo ter essa paz espiritual, né? E aos poucos a gente vai trabalhando, né? Amém. Graças a Deus por isso, graças a Deus, irmã, que a Márcia realmente ela chegue aí à compreensão da pessoa de Jesus, ok? E realmente é um trabalho de todo dia, né? É um trabalho diário, um trabalho pouco a pouco. Essa questão aí o trabalho da evangelização é um trabalho que você vai plantando, é assim mesmo, né? Isso aí. Muito bom, irmãos. Eu quero, para encerrar mesmo, né? Desculpem aí o tempo, tá? Eu quero ler aqui o versículo 19 novamente, não desde o começo, né? Mas eu quero ler um trecho aqui para vocês me ajudarem a pensar. Diz assim o versículo 19 aí, ó, todos, não a parte A, né? A parte B. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Irmãos, para a gente encerrar, né? Eu quero perguntar para vocês. Vocês se lembram de algum episódio na Bíblia em que alguém bateu palmas? Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas para ti. Baterão palmas sobre ti. Vocês já ouviram? Se lembram de algum episódio em que bateram palmas sobre alguém? E bateram palmas aqui, bateram palmas no sentido de... Não é bater palmas aplaudindo e enaltecendo a pessoa, mas é bater palmas dizendo assim, olha, bem feito. Já ouviram? Quer dizer, se lembram de alguém que alguém chegou, viu alguém que estava ali, alguém fez assim, ó, bem feito. Ou então bateu palmas assim de uma forma sarcástica, né? Olha aí, tá vendo? Ó, batendo palmas, né? Vocês se lembram de alguém assim? Ou com quem aconteceu isso, né? Algum episódio da Bíblia, irmãos? Tem diversos, né, professor? Aham. Tem uns assim que eu lembro da queda do Adão. Queda de Adão, ok. Queda de o rei Acabe. Rei Acabe, glória. Me veio outro na cabeça, Golias, quando Davi o destruiu, o matou, né? Ok, legal.
tem um mais recente, assim, irmãos, que vocês... Mais recente que eu digo na história, né? Um pouquinho mais para cá que vocês se lembram? Vamos pensar um pouquinho. Oi, Eliane, quer falar, irmão? Não estou conseguindo lembrar. Bom, irmãos, eu gostaria de deixar uma reflexão com vocês, tá? Lembrem-se do Gólgota. Lembrem-se lá aos pés da cruz de Jesus, que chegaram ali, né? Alguns bateram palmas. Bateram palmas assim, né? Falaram, olha, você não falava que era o rei dos judeus, né? Você não falou que era o rei de Israel? Desce aí da cruz, né? E os caras chegavam meio que fazendo isso, né? Os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Esse ouvir a fama e bater palmas, né? De uma forma sarcástica, de uma forma assim, de uma forma de gozação, né? Isso é uma coisa que o Senhor Jesus sofreu, né? Eu gostaria de lembrar vocês que a Bíblia, as profecias, elas são tão maravilhosas, elas se completam de uma forma tão espetacular, sensacional, né? Que assim, até mesmo nisso a gente vê uma profecia de apontar para o Senhor Jesus que se fez assim, inclusive, ele se fez Nínive por causa da gente. Ele se fez, assim, alguém odioso, entre aspas, tá, irmãos? Assim, a gente já falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre Isaías, né? Vocês se lembram quando a gente falou sobre o capítulo 53 de Isaías, né? Que o Senhor Jesus, ele acabou experimentando o que é o inferno por causa da gente. Ele experimentou o que é esse inferno no sentido de ser separado, né, do Senhor, né, nesse sentido, né? E eu gostaria de deixar para vocês, né, que assim ele experimentou exatamente aquilo que Nínive, a inimiga do povo de Israel, experimentou, né? Que foi uma ira da parte de Deus, irmãos, que foi uma ira, assim, absolutamente insuportável por parte de qualquer um de nós, né? Quando a gente começa a pensar sobre as questões aí de ira da parte de Deus sobre um povo, sobre a ira da parte de Deus sobre o culpado, né? A gente tem que se lembrar, irmãos, que a ira da parte de Deus sobre o pecador, ela foi toda em cima do Senhor Jesus. Por quê? Por amor a mim e a você, irmão. Por amor a todos nós, né? Eu fico imaginando, irmãos, como deve ter sido isso, né? Por que o Senhor Jesus, ele suou sangue? Não foi só por causa dos pregos ali, né? Claro que foi também, mas assim, muito mais porque ele enfrentou uma ira da parte de Deus, irmãos, que era algo... Eu não consigo imaginar o que deve ser a ira da parte de Deus sobre o culpado, né? Olha aqui o que está escrito, né? O que está escrito no versículo 3, né? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Ele jamais vai inocentar o culpado, e ele vai vir com muita ira, e ele veio com muita ira sobre a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, ele foi esse que experimentou uma ira que estava reservada para a gente, né? Para a gente se lembrar realmente do amor do Senhor por nós. O amor incomensurável, infinito, né? Que fez com que ele se entregasse. Ele falasse assim, não, tudo bem, pode vir para cima de mim, né? Para não ir sobre... para a tua ira, Senhor, o Deus Pai, para não ir a tua ira sobre todos os seres humanos. Pode vir para cima de mim, né? Assim, a gente... É que nem tem numa música, né? Eu nunca saberei o preço, né? O preço do meu pecado na cruz. Eu não tenho como saber isso, irmãos. Assim, a gente
a gente não tem como saber isso, assim, e assim, mas a gente sabe que é muito grande, tá? Não dá para medir isso, para a gente sempre se lembrar, ok? Do sacrifício de Jesus ao nosso favor, que ele se fez, inclusive, ele se fez Nínive por causa da gente. Ok, irmãos? Tudo bem? Márcio, Pode falar, irmã. Oi. Eu nunca tinha percebido isso que você falou agora. Quando a gente fala da ira de Deus, nossa, eu estou assim, acho que agora eu consigo realizar assim, o que você está falando. Da ira de Deus sobre Jesus, que seria direcionada a nós. Eu nunca tinha, agora talvez eu consiga realizar, assim, eu nunca tinha experimentado isso agora, como eu sinto agora que você está falando. Realmente é isso, né? Quando ele se volta contra, como ele deu para Nínive lá, 150 anos de espera, né? E nem Jonas aceitava pelo que esse povo fazia. Quando ele cai, então, sobre Nínive, é o mesmo furor que ele cai, então, sobre Jesus, que nós devemos ter recebido. Obrigada, Márcio. Obrigada. Eu nunca tinha imaginado isso. Assim, obrigada. É difícil. E é assim, não dá para a gente medir, né, irmã? Assim, a gente não consegue medir, a gente não tem como medir isso, assim, o que o Senhor Jesus sofreu na cruz, assim, o sofrimento físico, irmãos, assim, claro, foi enorme, foi algo que esfacela qualquer ser humano, mas suportar a ira de Deus, irmãos, é algo que, assim, não dá para a gente saber, tá? A gente nunca vai ter palavras para agradecer o Senhor, né? Pelo que Ele fez por nós, assim, porque a gente merecia, o que a gente merecia era isso, né? Era a ira do Senhor, a ira sobre na nossa cabeça, sobre nós, né? E o Senhor Jesus, ele foi lá e falou, não, pode deixar. Claro que não foi tão fácil, né? Ele não falou assim, não, tudo bem, pode deixar. Claro que não. Tanto é que no Getsemane ele suou sangue, né? Tanto é que chegou na hora H, ele falou assim, Senhor, passa de mim este cálice. Ele não estava vislumbrando, mais uma vez dizendo, ele não estava vislumbrando somente o sofrimento físico, não, ele estava vislumbrando exatamente a ira que ele ia ter que suportar, mas ele foi lá e suportou, irmãos, por mim e por você, né? Por cada um de nós aqui, assim. E é graças a isso que a gente pode se chegar ao Senhor hoje, né? Para declarar que a gente é dele, né? Graças a isso, né? É algo que, assim, a gente tem que pensar, né, irmãos? Tem que pensar todos os dias para que a gente realmente louve adore esse Senhor maravilhoso com muito mais força do que a gente faz, que a gente já faz, né? Ok, irmãos? Então, vocês veem como Naum, assim, traz lições preciosas para a gente, né? Traz lições, assim, de amor, mais uma vez dizendo, o amor que anda de braços dados com a justiça e é um amor que mostra para nós, assim, mostra um pouquinho para a gente aí o que Jesus fez na cruz pela gente, né? Por nós, por toda a humanidade, né? Ok? Se quiserem, tá, irmãos? Quando durante a semana também a gente vai conversando sobre outros pontos, tá? O Rafa levantou um ponto para a gente comentar na aula também, né, Rafa? Acho que a gente vai ter tempo de fazer isso, tá? A gente tem espaço aí na agenda para fazer. Assim que a gente tiver um espaço na agenda, a gente se dedica a isso, ok? Tá bom? Ok, irmãos. Então, quero convidar o irmão Marcos Borne para nos despedir em oração. Peço desculpas novamente pelo tempo, tá, irmãos?
mas é assim, é sempre muito gratificante ouvir os irmãos compartilhando aí com a gente também, né, todas as conclusões que vocês têm, ok? Vamos orar então, irmão Marcos, nos despede com uma oração então. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus que oramos a Ti, Senhor. Te agradecendo por todas as bênçãos que nos tem derramado, te dando graças pelo sustento que Tu nos proporcionas, ó Pai. Amém. Te agradecendo pelo Teu zelo, por Tua companhia, por Tua orientação, pela sabedoria que nos passa por intermédio da Tua palavra. Amém, Senhor. Pedimos, Pai, que abra os nossos olhos para a importância de assimilarmos os Teus ensinamentos, de termos gravadas as Tuas palavras no nosso coração. Pedimos, Pai, que olhes pelo quadro de saúde de nossos irmãos, familiares, amigos e colegas, que faças valer a Tua vontade, que confortes os corações de seus familiares. Amém. Te pedimos, Pai, perdão por nossas falhas. Te pedimos por Tua companhia na semana que está a se iniciar. Amém, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém, amém. Muito bem, irmãos, bom almoço para vocês, Posso bom pedir domingo. uma coisa? Opa, à vontade, Eliane. Eu vou fazer uma punção da tireoide, eu queria uma oração para eu pelo menos ficar tranquila, porque dói pra caramba. Ok. Sidney. Eu já fiz, mas a médica pediu para fazer de novo, então é mais para eu ficar tranquila e suportar a dor, porque é extremamente desagradável. Né, Sidney? É terrível, mas manter a calma. O instantinho passa, é muito rápido, né? É rápido. Então, assim, vocês lembrarem, né, nas orações para... Espero que não tenha nada também, tá bom? Obrigada, gente. Boa semana. Boa Amém, semana. amém. Oremos Obrigada. pela irmã Eliane, oremos pela Rayane também, né? Kelly, a Rayane está melhor? Oi? A Rayane está Rayane bem? está melhor. Ela Então, está tá bom. melhor. A única preocupação é essas manchinhas vermelhas, né? Que está no corpo todo. Mas amanhã ela vai fazer exame e eu tenho fé que não há de ser nada. Em nome de Jesus. Amém, amém. Ok. Muito bom, irmãos. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a Márcio, Rayane. continua orando também pela mamãe do Marcos Sanches também, né, que está ainda em processo ainda de tratamento, né, para que Deus conforte o coração dos cuidadores. Amém, amém. Amém. Obrigado, Rafa. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar pela Eliane aí, por todos esses motivos, né? A dona Marisa, né? Que o Rafa acabou de dizer. Ok. Muito bom, irmãos. Deus abençoe. Um bom domingo. Um bom almoço, irmãos. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, boa semana, gente. Boa semana. Bom domingo.